E em coletiva de imprensa na Ilha do Retiro, o presidente Yuri Romão respondeu absolutamente tudo, assim, questões bem importantes do momento atual do esporte. O presidente não pipocou e respondeu às perguntas dos jornalistas. Você vai ver isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Sem demora, vamos ao presidente Yuri Romão, imagens da TV Esporte. E o link para a TV Esporte vai estar aqui na descrição do vídeo. Curte aí. Yuri, eu queria que você fizesse um balanço desse atual momento do esporte. Obviamente, quando iniciou a temporada, ninguém imaginava, até pelos investimentos, que o esporte estaria nessa situação. Vocês ganharam o Pernambucano, a Copa do Nordeste está em stand-by, né? Ninguém sabe quando é que de fato vai acontecer, por conta dessa setembro, confusão da CBF aí. Pelo menos a informação que eu tive da diretoria de competições da CBF é que seria setembro e outubro. Então eu queria que você fizesse um balanço desse atual momento. Você teve que afastar atletas, você teve que refazer o departamento de futebol. Então, aquele Yuri do começo da temporada tinha uma ideia e o Yuri atual provavelmente tem outra ideia. Então, fazendo esse comparativo de pensamentos até o momento. Que esporte hoje você tem em mãos e que esporte a torcida pode esperar nos próximos meses? Eu tenho o Esporte Clube do Recife em mãos. Né? Mas, contextualizando a tua pergunta, Pedro, muito boa, por sinal. Primeiro, assim, o esporte, ele eternamente, né, vive sempre em ebulição. Né? A gente está sempre, como você bem colocou, ninguém imaginava que com os investimentos que foram feitos, né, a forma como a gente vinha trabalhando, planejando o departamento como um todo, aí não estou só departamento, inclusive no campo, a gente tivesse numa situação, né, da tabela como está agora. Né? Ninguém imaginava, ninguém. Nem vocês mesmo da imprensa, acredito. O problema está posto. Então, cabe a mim, enquanto gestor, enquanto dirigente maior do clube, né, tentar mudar esse cenário. E é isso que a gente está fazendo. Né? Cenários difíceis a gente já enfrentou. Cenário pior do que o final de 2021 e 2022 não vai existir no clube. Vai demorar a acontecer. E a gente enfrentou. E saiu daquela situação, né, extremamente difícil. Como o Thiago até mencionou, nós temos um elenco bom, né? O que talvez está faltando é o encaixe, a sintonia fina, né? Daí estou falando do ponto de vista esportivo, que o grupo com certeza vai dar essa resposta dentro de campo, tá? Em relação ao departamento, né? A gente acha eu não estou mudando o pensamento, tá? Era um pensamento que já tínhamos no passado, só que eu gosto das coisas mais paulatinas. Eu imaginava que a chegada de dois executivos ou de um executivo, falar do caso do cargo do Henrico, era mais para o final do ano, né? Isso já estava decidido internamente. A gente antecipou, já que precisou fazer algumas mudanças, né? Eu tenho uma coisa comigo desde a época que trabalhava em multinacional. Assim, a gente não vai colher nunca resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tá certo? Isso eu carrego comigo. E é dentro da minha casa, é dentro no ambiente de trabalho, é aqui dentro do clube. Então, a gente precisava fazer alguma mudança. Por isso, eu optei, né, por, de fato, antecipar o projeto e colocar em curso. Tá? Não sei se respondi à altura. Presidente, bom dia. O esporte tem a sua pior campanha, né, da história do Campeonato Brasileiro, com 2 pontos conquistados. Queria entender assim, um pouco mais desse raio-x que vocês fizeram. Assim, o senhor naturalmente fez uma correção de mudança de rota no departamento de futebol. Aí eu pergunto se essa mudança não poderia ter acontecido um pouco antes. E também até, naturalmente, o que passou, né? Não volta mais. Projetando o futuro, o esporte tem essa pausa aí de uns 45 dias. E o senhor sempre bateu na tecla da questão financeira. E falou também em outras entrevistas, né, que o esporte vai fazer aporte. O esporte vai, abre aspas,
pesado para o mercado da mesma forma que foi no início do ano? Ou isso aí depende muito desses próximos 2 jogos? Enfim, depende de alguns contextos. Em relação ao raio-x, né? Falou, né? No início. Você precisa ser muito racional. Quem faz gestão, né, seja no departamento de futebol, seja numa empresa, você precisa ser muito racional nas suas tomadas de decisão, tá certo? Ou de decisões. No caso do futebol, como tem uma componente muito pesada, que é a emoção do torcedor, às vezes a gente antecipa algumas decisões, tá? Essas decisões, no caso aí do departamento de futebol, elas podem trazer algumas consequências financeiras, né, consequências de ordem, inclusive, do grupo, tá? Eu imagino que a sua pergunta foi em relação à saída da antiga comissão técnica, né? Assim, existia uma eu não vou chamar de apelo, mas assim, existia uma comunicação conosco dos atletas de que eles iriam reverter aquela situação com a antiga comissão, tá certo? Então, eu não faço gestão eu chamo de estilo machadada, dando de cima para baixo. Não faço isso. A gente conversa, a gente interage com a comissão técnica, interage com os atletas, interage com o corpo diretivo até então o vice-presidente Guilherme. Então, assim, pode até parecer para a torcida, né, que foi uma decisão tardia, tá certo? Mas tem contextos. Tem contextos que eles precisam ser respeitados, né? Você não pode simplesmente dizer assim, Lucas Holanda, você saia que você não presta. Não é assim que funciona a coisa, tá? Então é isso. E com relação ao futuro, eu estou aguardando eu sei que essa semana já se iniciou aí as conversas internas com comissão técnica, enfim, com o próprio Thiago aí à frente desse processo. Henrico talvez ainda não tenha participado, que chegou ontem, ainda não deu tempo de fazer, mas de chegar para mim, qual é a necessidade de pontual, né, do elenco, e a gente vai fazer uma análise financeira, e aí eu vou envolver os nossos diretores da área financeira para ver como é que a gente vai poder aportar, tá certo? Presente. Opa. Bom dia. Bom dia, você falou de mudança de planejamento, né, para poder ter uma nova realidade, e dentro desse contexto, na situação do esporte hoje, o que é que você poderia dizer para a gente, para a torcida do esporte, de arrependimento ou de equívoco que aconteceu até então, para que haja uma nova realidade, né, dessa mudança que você está colocando aqui? Obrigado. Alessandro, veja bem, a resposta do Lucas, acho que ela cabe aí, tá? Assim, não é na questão de arrependimento. Não há a gente tem por que se arrepender. As decisões que elas são tomadas baseadas naquilo que a gente está vivenciando no dia a dia do departamento. Seja para tomar uma decisão mais firme ou segurar um pouco mais a decisão, tá certo? Ela é baseada em contextos, a gente conversa, tá? Então, mais uma vez, isso várias vezes isso foi conversado internamente, tá? Então, assim, não tem por que arrepender, né? Chegamos ao limite. Traçamos um deadline lá de começo, meio e fim, não dá paciência, tá? Então essa decisão é tomada. Eu já disse aqui diversas vezes, eu não sou... Desculpa, é teu, né? É teu. Eu não sou omisso, tá? Eu não sou omisso. Agora, eu também não saio tomando decisões à torta e à direita, sem que haja um embasamento, inclusive técnico, para aquilo, tá? Então, não cabe arrependimento. Talvez o contexto é de uma situação que naqueles momentos que a torcida, né, que pessoas até próximas a gente pedia a saída, ainda não cabia.
né? Então, é isso. Yuri, bom dia. Bom dia, Camila. Você tinha mencionado na resposta, acho que foi de Lucas, falando sobre a análise financeira que você e o financeiro do clube iam fazer em função dos aportes, né, que podem ser gerados para essa próxima janela, as próximas janelas, na verdade. E aí minha pergunta é justamente em cima dessa análise financeira. Como você é um cara que está diretamente ligado também às finanças do esporte, afinal, o presidente, queria que você falasse como é que estão as finanças do esporte em função desses investimentos que foram feitos, né? Quase, ou mais do que isso, 60 milhões, de forma extraoficial. Não chegou a 60, não, é 57, alguma coisa. Pronto. Quase lá, 57 milhões em investimentos que, neste momento, em função da tabela, ainda não se concretizaram. Teve também essa comunicação aí por Matheus Alexandre, de que seria colocado ao mercado. Isso, de certa forma, não preocupa vocês do ponto de vista financeiro e também administrativo, para que consiga realmente quitar essas contas, que tem sido algo bem perene na tua gestão, né, de ter responsabilidade financeira, mas ao mesmo tempo isso não se contradiz um pouco mais de colocar um ativo do clube de 9 milhões no jogo como titular e depois colocá-lo para até blindá-lo, né, ao mercado. Então, queria saber assim, como é que estão as finanças do esporte dentro desse contexto de momento muito ruim de esportivo, de atleta sendo negociado que foi comprado, para que você desse também essa resposta à torcida que muita gente realmente quer saber. Obrigada. Em relação à parte financeira, Camila, a gente, como você bem colocou, na realidade, a sua pergunta você já respondeu. A gente tem muito zelo, né, pelo caixa do clube, né? Todo mundo sabe da forma austera com que nós administramos o dinheiro do clube. E mais especificamente ao investimento que foi feito, né, em alguns atletas. É importante ressaltar que para uma Série A, poucos ou quase nenhum atleta, talvez o Thiago possa responder melhor do que eu, inclusive, chegarão ao clube, ao esporte, se você não fizer investimento. Poucos ou quase nenhum. Tá? E os valores que foram investidos, talvez a gente, até pelo nosso passado, a gente não passou muito tempo sem investir, sem contratar atletas e tal. Muito tempo mesmo, né? Acho que quando eu contratar é comprar, né? Adquirir, né, os direitos econômicos dos atletas. Isso assustou um pouco o torcedor, assustou um pouco talvez vocês aí da imprensa, mas mais uma vez eu digo, assim, a gente não fez nada daquilo que não estivesse dentro de um racional financeiro traçado, de um orçamento, né? A gente tem um conselho fiscal aqui muito atuante, e tudo que a gente faz, né, de investimento, seja a compra de um ativo como é o terreno ao lado do CT, ou outros investimentos, a gente comunica tanto ao conselho como eu faço questão de fazer isso, até para dividir com eles, né? Não é dividir responsabilidade, não estou me eximindo das minhas responsabilidades. O que eu faço é mostrar para eles que a gente está fazendo a coisa de forma muito transparente, né? Temos a prerrogativa, ela é do presidente, tá? Então isso pode ser feito. E como na resposta que eu dei anteriormente, assim, a gente vai fazer essa análise agora, né, de quais são as posições que precisam de um reforço ou outro, e ver qual é o tamanho do investimento que a gente pode fazer, né, e faremos. Em relação ao ativo, né, que você falou, seja um, seja outro, assim, às vezes um atleta não dá certo aqui e dá certo em outro clube e arrebenta no outro clube. Isso eu já vi diversas vezes, né? Diversas vezes. Então, tanto um atleta como o outro tem mercado, né? Infelizmente a nossa torcida não tem mais paciência com o atleta, então não adianta a gente ficar expondo ele, né, aqui dentro, né? E só para finalizar, assim, a escalação dele você falou em preservar, na realidade não depende
nem de mim, nem de diretor nenhum, né? Depende exclusivamente da comissão técnica, tá? Assim como vocês, nós também ficamos surpresos que tem a escalação do atleta. Então, não é, eu acho até pela confiança que o professor tinha no atleta, ele estava bem, então não depende da gente, tá certo? Eu acho que no passado, talvez, não sei quando, no passado deve ser um passado bem longínquo, os dirigentes ainda tinham aquela ingerência sobre o treinador, mas hoje é impossível isso acontecer. Presidente, bom dia. A gente sabe que clubes do tamanho do Sport e outros clubes da Série A, Flamengo, São Paulo, por aí se vai, eles carregam um organismo vivo. Eu digo isso não para explicar para você, mas para quem está acompanhando a gente. Um organismo vivo que é a parte política do clube, o ambiente político do clube. E em momentos de crise, esse ambiente político ele pega fogo, né? E até atinge nós, repórteres que estamos na cobertura. Muita gente vem procurar, muita gente vai querer falar, aquela coisa toda. E você citou agora há pouco que convidou ex-presidentes para um almoço para explicar toda essa mudança. Não, foi uma reunião. Uma reunião para explicar toda essa mudança. Na sessão solene do Conselho, nas imagens que a gente teve, você teve ao lado do Wanderson, do Gustavo do B, outros ex-presidentes do esporte, do Branquinho também. Eu queria te perguntar, presidente, como é que está o ambiente político do esporte hoje? Queria que você pudesse colocar para a gente a tua perspectiva como presidente do clube atualmente. Bom, primeiro, em relação a ex-presidentes, né, e lideranças do clube, eu tenho um excelente relacionamento, né, com todos ou quase todos. Conversa-se, né, esses que você citou, né, de fato tivemos juntos, no caso de Gustavo, tem umas reuniões que Gustavo participa, o presidente Branquinho é um presidente que eu consulto, né, por telefone várias vezes. Wanderson também, uma pessoa que eu tenho enfim, o ambiente político, como você bem colocou, Antônio, ele depende muito das vitórias, né, da bola entrando, né? A gente enxerga, né, e aí tá com razão, o torcedor tá magoado, enfim, a gente entende isso, né, já há algum tempo que a gente tem dificuldade, eu digo a gente, é o clube como um todo, seja a minha gestão, seja a gestão de presidentes anteriores, tem uma certa dificuldade no relacionamento com a torcida, porque a gente está sempre a gente nunca está num momento flat, né? Aquele momento que você... Então, de fato, isso ajuda nessa efervescência do momento político. Agora, não se pode negar, né? Não se deve negar, na realidade, assim, o clube vem numa crescente do ponto de vista administrativo, financeiro, né? Tá num momento desportivo ruim? Tá. Mas eu tô há 2 semanas dormindo 2, 3 horas por noite, trabalhando, né, ligando, fazendo reunião 4 horas da manhã, né, como eu fiz, pra gente sair dessa. Ruim seria se a gente, num momento difícil como esse, eu tivesse pousando aqui de que tá tudo bem, que tá tudo, né, mil maravilha, vai melhorar, né, a fada madrinha vai chegar aqui, não é isso, pelo contrário, contratar executivos do quilate dos dois, contratar uma comissão técnica, né, nova, isso demora muito. Não existe uma ciência, eu estou dizendo isso, uma ciência para contratar hoje uma comissão técnica. É uma ciência. Você acerta aqui com o cidadão agora, aí vai para o empresário acerta com você, aí daqui a 5 ele some, 5 horas depois ele aparece, não, tem uma proposta melhor no México. E aí? Acertado com você. Então, é uma ciência. Por isso que se demora tanto a contratar uma comissão técnica. Você
tem mais experiência do que eu nisso aí. É um negócio impressionante. Então, assim, mas nós fomos ágeis, fomos firmes, né, trabalhando de madrugada, não é modo de dizer, não, nós trabalhávamos de madrugada para poder trazer a comissão técnica o mais rápido possível. O mais rápido possível. E foi o que aconteceu, né? Enfim, respondendo diretamente à questão da política mesmo, ela só vai melhorar, né, esse ambiente, né, essa harmonia que a gente tanto deseja, que a gente precisa, né? Ela só vai melhorar quando a bola entrar, quando a gente começar a ter resultado positivo. Fora disso, eu acho muito difícil que aconteça. Né? Agora, o respeito existe, né? Tanto de lá para cá como daqui para lá. Né? Ou seja, eu nunca vou deixar de respeitar um ex-dirigente. Isso aí não há a menor possibilidade. Tá? E aguardar que as coisas melhorem internamente. Eu confio no trabalho dos dois. Né, confio na comissão técnica e que a gente vai melhorar para poder esse ambiente, como a gente diz aqui, desarnar, né? Presidente, boa tarde. Agora sim, boa tarde. Presidente, eu fugi um pouquinho do momento do esporte para falar um pouquinho sobre CBF, porque a CBF vai ter um novo presidente que deve ser aclamado, né, que é o Samir. Só que os clubes, inclusive o esporte, apoiou o Reinaldo Carneiro, né? E acabou que o Samir será o novo presidente. O senhor já conversou com o Samir, ainda não conversou com ele. Eu queria que o senhor desse sua opinião também sobre essa aclamação dele e também sobre esse voto, que é uma opinião pessoal minha. Eu acho muito injusto, acaba que os clubes têm um voto um potencial menor do que as federações, né? No caso aqui, os clubes queriam outro candidato, por conta do apoio das federações, fica inviável até dele se candidatar. Então eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre isso também. Interessante, Luna, tua pergunta. Nós fomos pegos, né, de surpresa aí com mais um imbróglio dentro da própria Confederação Brasileira. Nós, clubes da LFU, a sua grande maioria, acho que são 32, se eu não me engano. 30 clubes da LFU. Nós decidimos, né, pode ser que haja uma nova reunião e mude, mas até nesse exato momento, nós decidimos que nós não vamos aderir, nesse primeiro momento, né, a um alinhamento automático com o candidato, né? Houve, de fato, né, isso até conversando com o nosso CEO lá da LFU, o Gabriel Lima, assim, a gente se sentiu desrespeitado, tá? Clubes de Série A e B, simplesmente nós fomos chamados, né? Nós não fomos chamados para qualquer conversa. Então, assim, ora, depois a chapa está pronta, a chapa é essa, tu vem? Não é assim que funciona, né? Então nós estamos muito firmes, né? Clubes como Internacional, Fluminense, Fortaleza, Sport, enfim. Até clubes da Libra também, Atlético Mineiro, São Paulo, enfim, eu estou lembrando alguns. A gente está muito firme nessa coisa. Assim, nós vamos conversar, lógico que a gente quer conversar. Agora, precisa mudar essa questão da paridade do voto. Né? Se alguém for lembrar, na eleição de Edinaldo, quando os clubes chegaram para votar, nós já chegou eleito. Né? Porque só ali ele já tinha 81 votos. 27 vezes 3. Qualquer voto de qualquer presidente de clube ali, né, que é legítimo, eu posso discordar. É legítimo. Qualquer voto não ia adiantar de absolutamente nada. Nada. Então, assim, se eu tenho, parece que a chapa foi lançada com 22 federações, se eu não me engano, né? Depois, agora são 25. Qual é o peso que nós temos nisso? Agora eu pergunto a vocês: quem são os protagonistas do futebol
do Brasil e do mundo são os clubes. Então, assim, a gente lançou uma carta ontem, né, dizendo que a gente quer mexer nessa questão da paridade do voto. Não pode. Se é para ganhar uma eleição, vamos ganhar de forma democrática, né? Ou seja, ele vai ter que se comprometer com o futebol, né? E uma outra coisa que acho que agora chegou ao momento é de Libra e LFU se unirem e formarem a liga. Isso aí eu acho que é o melhor momento que se tem. Henrico, que participou de várias discussões dessa dentro da LFU, é o melhor momento que se tem para que a gente possa, de fato, agora partir para uma liga única, né, e organizar o Campeonato Brasileiro, ter a arbitragem profissional, né, e por aí vai. Eu acho que é um momento interessante do futebol brasileiro. Eu já venho dizendo isso há muito tempo, né, que a gente está passando por uma transição, tá mudando de forma rápida. E é isso. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí da coletiva de imprensa do presidente Yuri Romão? Ele não pipocou não, viu? O que perguntaram, inclusive algumas perguntas foram muito boas para ele, ele foi lá e falou, a princípio com honestidade, com clareza, né? Explicando os pontos para os quais ele foi perguntado nessa entrevista coletiva. Bom, quero saber de você agora aqui a tua opinião. Deixa aqui embaixo o teu comentário, tá? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!